Muito bem, 4h10, estamos aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, e a gente trazendo, claro, sempre temas interessantes, e nós vamos dar sequência ao tema da semana passada, separação, traição, começou com ciúme, passamos pelo ciúme, chegamos em qual patamar da nossa discussão? Boa tarde, professor Hudson, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto, boa tarde a toda a sua equipe, aos ouvintes da Educadora AM, é um prazer estar com vocês novamente. E, na verdade, a gente já há 3 semanas, né, nós estamos discutindo... Vamos para a terceira agora. Nós estamos discutindo muito mais do que só ciúme, traição, né, a gente está discutindo as relações, né, o casamento em si, e como é que ele vem se transformando nos últimos anos, e que representação, né, que impactos essas mudanças vêm causando nas relações amorosas, né? E aí a gente tem discutido alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, aquele mito da alma gêmea, né? Que as pessoas consideram a ideia de que só existe uma pessoa que seja compatível com você no mundo, né? É que essa é uma ideia do amor romântico. A tampa e a panela, o sapato e o pé. Exatamente. Então, aquele encaixe, né, que só existe um no mundo é possível para isso. E a gente sabe que isso também é um mito, né? Que não é bem assim que as coisas funcionam. Quando fala assim, o homem, encontrei a mulher da minha vida, ou a mulher encontrei o homem da minha vida. Se você for olhar, os adolescentes, por exemplo, eles encontram o amor da vida toda semana, você já percebeu? É assim mesmo, Tiagão, você que está bem jovem aí. Pois é, o Tiago pode falar melhor sobre isso. Está apaixonado de novo? No início da semana ele apaixona, na outra semana ele apaixona por outra pessoa, não é, Tiago? Não, mas agora ele está compromissado, ela colocou até aliança. Mas eles são assim, eles colocam aliança. Está pronto para casar, né, Tiago? Ainda não, né? Pois é. Aí semana que vem tira a aliança e fala, por que, Tiago, você tirou a aliança? Não, porque não dava certo, não era bem daquele jeito. Aí 2 dias depois eu encontrei mais um amor da minha vida. E assim vai. Agora sim, não, aí eles falam, agora sim eu encontrei o amor da minha vida, né? E assim caminha a humanidade. E assim caminha a humanidade. Então, essa questão da alma gêmea, é aquela ideia de que existe uma pessoa perfeita, né? É a herança que a gente tem da idealização do amor romântico e que ela indica, né? Ela faz com que a gente compre a ideia, assimile a ideia de que existe uma pessoa absolutamente perfeita, né? E não existe, nenhum de nós somos perfeitos, e na realidade é justamente das nossas imperfeições, né? Das nossas fragilidades, das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, é que as relações podem ou não se estabelecer positivamente e indicar que há um caminho aí que pode ser trilhado a 2 com mais tranquilidade, né? Outras coisas que também povoam o nosso pensamento em forma de mito por exemplo, a questão da idade versus maturidade, né? Aquela ideia de que não, mais tarde o amor é mais tranquilo, é mais sólido, né? Ou então mais cedo sempre é uma precocidade, há uma imaturidade, há uma relação de idade com maturidade que ela não tem demonstrado muita eficácia, né? Isso não quer dizer que a pessoa mais jovem necessariamente é imatura, nem que a pessoa, a partir de uma determinada faixa etária, por estar naquela faixa etária, automaticamente lhe é conferido um caráter de solidez, né, de equilíbrio e de capacidade, né, de desenvolver um relacionamento saudável. Não é por aí, né? A maturidade ela é um estado, uma condição que ela pode se estabelecer a qualquer momento da vida, né? Desde que a pessoa se dedique a desenvolver-se, né, nas suas relações, a desenvolver o seu autoconhecimento, a sua capacidade de frustrar-se, a sua capacidade de reconhecer as necessidades do outro, né? A sua fragilidade diante de possibilidades de conflitos, quer dizer, reconhecer, né, esse exercício que a gente faz a vida inteira enquanto a gente é vivo, né? Quanto mais esse exercício de reconhecer que o outro é uma pessoa comum, que é uma pessoa como qualquer um de nós, com todas as angústias, com todas as expectativas, com todas as possibilidades positivas
e também as fragilidades. A partir do momento que a gente lida com essa situação com mais naturalidade, nós demonstramos mais condições, mais maturidade para se relacionar com outra pessoa, né? Então, é bom a gente retirar, né, nossa pauta esse tipo de ideia fixa, né, que acaba nos impedindo, muitas vezes, de viver relacionamentos interessantes por confundir um pouco essa questão de idade versus maturidade, né? Outra coisa que é interessante é a questão do iguais, né, ou opostos se atraem, né, que é outro mito que a gente precisa também aprender a lidar com ele. Nem iguais nem opostos, né? São diferentes por natureza. Tem aquela ideia, né, de que alguém já deve ter ouvido falar que homens pensam muito diferente de mulheres, aquela coisa toda. Será que pensa? Exatamente, será que pensa? Eu defendo a ideia de que homens e mulheres são semelhantes. O que acontece é que as percepções são diferentes, porque são diferentes de pessoa para pessoa, independente do gênero. Assim, né? como, independente do sexo da pessoa ali. Sim, essa questão da ideia, né, de gênero, ou seja, homens são mais inteligentes do que mulheres, homens são mais isso do que mulheres são mais aquilo. Essa ideia dessa divisão não contribui para uma aproximação adequada. Ela acentua estereótipos, né? E são esses estereótipos que alimentam os preconceitos, que fizeram muitas vezes, que provocaram injustiças célebres, né, no mundo, como, por exemplo, qual a explicação que nós daríamos para as mulheres terem passado tanto tempo fora do cenário social ativo, né, por exemplo, não podendo votar, certo? Fora do mercado de trabalho, confinadas apenas à possibilidade de trabalho doméstico, não é verdade? Por exemplo, também existem algumas imposições que transformam em sofrimento do homem, como por exemplo, aquele homem que vive num cenário onde não lhe é permitido expressar emoções. Ok? É uma diferença muito grande. Então, e isso é consolidado justamente pela ideia da diferença, e não a ideia da semelhança e das possibilidades que essa semelhança podem trazer para todos nós, né? Tá certo. São 4h19, professor. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, mas nós vamos para o intervalo antes. Tem a Samira Horta que está comigo, direto de Belo Horizonte, ao vivo. Samira Horta, boa tarde, Samira. A tarde é nossa. Tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Estou de volta, 4h25, ao lado do professor Hudson Miranda, professor, educador e psicólogo, e a gente está falando sobre relacionamento, né, professor? Vamos concluir, que eu vou trazer aqui uma pergunta, né? Essa pergunta vai dar certo? Eu não sabia se vai dar certo daqui a pouco. Vamos continuar o raciocínio, professor. Muito bem, vamos lá então. E a gente estava falando de alguns mitos que é interessante, a gente precisa entender também quando a gente entra aí no processo de divórcio, né? Quer dizer, embora aí o divórcio seja um processo sério, né, nem todas as pessoas, por exemplo, elas entram em colapso com o divórcio, né? Mas é necessário a gente entender que quando a gente chega o momento, por exemplo, da separação, do divórcio em si, existe um momento aí de luto, de encerramento de um projeto que estava em curso, um projeto que tinha expectativas, né, que tinha um investimento, né, pelo menos em tese. E aí muitas vezes, agora a gente está tendo uma outra moda que merece atenção nossa, né, que é, por exemplo, a despedida do casamento, né? Do mesmo jeito que a gente tinha despedida de solteiros, agora a gente tem a despedida de casado. O bota fora, que eles falam. Chamado então, bota fora. É uma coisa nova que está ocorrendo, mas que para nós psicólogos, né, para os psicólogos mais atentos, a gente começa a verificar que significados, por exemplo, esse fenômeno traz, né? Quer dizer, a negação da situação, a dificuldade de lidar com o real, né? Quer dizer, até que ponto as pessoas que ali estão celebrando, né, de uma maneira estranha, porque como é que você vai celebrar algo que destruiu uma relação, que rompeu,
né, com algo que você estava construindo ou desejando, entre aspas aí, né? É algo também de a gente que merece a nossa atenção. Até que ponto esse celebrar lança luz de tal maneira sobre as pessoas que ali estão participando que elas não se permitem frustrar-se e angustiar-se com as dificuldades vividas por um processo deste, né, de maneira que elas consigam sair deste processo mais fortes e mais preparadas para uma relação, mas não desta forma onde se nega o sofrimento numa sociedade que não admite angústia, né, porque a nossa sociedade só admite prazer. A sociedade atual, quem se angustia, quem está em processo de sofrimento, ela entra numa situação que não é bem vista pela sociedade, né? Sobretudo sofrer por um amor que não conseguiu dar continuidade a esse processo de relação com outra pessoa, né? Então acho que vale a pena a gente refletir até que ponto esse novo fenômeno que aí aparece contribui para a pessoa que está se separando constituir-se como uma pessoa preparada para uma nova relação, né? Outro mito que precisa ser repensado é a questão que o homem não discute a relação, que o homem não é dado a falar sobre suas emoções, né? E muitas vezes isso o resultado, né, da contribuição que a própria classe feminina provoca, né? Ou seja, até que ponto nós queremos que o homem seja um homem sensível o suficiente para lançar mão das suas emoções e discutir as suas possibilidades, as suas fragilidades, né, suas expectativas, suas dificuldades, né? Então, eu acho que é interessante que a gente comece a desconstruir esse tipo de coisa, porque quando há um espaço adequado, há uma relação saudável da mulher com o homem, né, ou do parceiro com a parceira em geral, né, que permita essa discussão, não tenha dúvida, isso entre pais, por exemplo, e filhos, né, também a gente nota esse tipo de coisa, onde houver um espaço estruturado, sem pré-julgamento, né, onde este homem consiga falar, consiga discutir, sem ser alvo, né, de um olhar preconceituoso, obviamente ele vai falar sobre suas emoções da sua maneira, tanto quanto uma mulher. Assim como a mulher deixará de falar e de discutir as suas emoções, se o ambiente também for repressor, for um ambiente opressor, de pré-julgamento e de estigmatização. Então, isso não está ligado ao gênero, mas está ligado às condições da pessoa se expressar, né, e de a partir da sua expressão, de ser acolhida, de ser entendida no que ela quer dizer, no que ela quer transmitir. E aí é muito comum também as pessoas falarem sobre como era e como é que são os relacionamentos de hoje, né? Como mudou, né? E é importante a gente refletir que antes, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, por exemplo, tudo começava com um flerte, não é? Tudo começava com flerte, e aí nós tínhamos ciclos, fases muito mais definidas, né? Você tinha o flerte, você tinha essa aproximação, você tinha o namoro, um período de namoro, um período de noivado, né? E por final vinha o casamento, né? E que esse casamento era mantido a todo custo, não é verdade? Agora, e outra coisa, o homem abordava mais. Cabia ao homem todo o protagonismo, né? Porque, evidentemente, dizer que o homem era a parte ativa também não é correto. Por quê? Porque a mulher, sempre, na maneira, vamos supor, como ela mexe o cabelo, né, na maneira como ela se veste, na maneira como ela corporalmente se comporta num ambiente, no olhar, isso é uma forma ativa de dizer para o outro que está ou não interessada nele. Verdade? Esse gestual também é uma forma ativa de ser. Ser ativo
nessa aproximação, não é só ir e tomar a iniciativa de verbalizar. Um olhar pode significar muito. Exatamente. Então, antes, esse protagonismo, né, de tomar a iniciativa a partir desses sinais do flerte, era do homem. Isso mudou muito, né? Hoje em dia, a mulher já toma essa iniciativa com mais facilidade, né? Com mais assiduidade. A gente vê isso com muito mais frequência. E essas fases, elas deixaram de ser fases estruturadas, quase lineares, né? Uma após a outra, deixaram de ser uma sequência para ser uma escolha, né? Então, a partir daquele flerte, achou interessante ou não achou interessante, pode-se partir por uma aproximação, com uma conversa que pode desaguar num namoro, ou pode ser um ficar eventual, que pode se transformar num rolo, alguma coisa nesse sentido, que depois pode vir a ser namoro, que depois pode ou não se transformar num noivado, ou pode se transformar num viver junto, Ou né? um casamento oficializado. Ou num casamento oficializado, não é verdade? Quer dizer, que tem componentes mais intensos de sexo ou não, né? Quer dizer, isso tudo sofreu uma transformação, e ainda tem uma outra transformação, que é a internet, né? Quer dizer, o fator comunicação, ele também sofreu uma transformação que antes você não tinha. As facilidades, mesmo o contato por telefone, era um contato mais formal, Sim. do ponto de vista de comunicação. Hoje em dia você tem as redes sociais, você tem a internet, você tem o MSN, você tem, né, os bate-papos, chats, as várias formas de comunicação via internet, o e-mail e assim por diante, que fazem com que haja esse jogo seja mais amplificado, seja mais diversificado, né? E inclusive facilite para o grande número de tímidos, por exemplo, e de tímidas. Professor, vou entrar então nesse assunto, já está dentro da internet. A pergunta é a seguinte: conheci uma pessoa na internet, estou gostando muito dela. Nos falamos bastante online. Parece que está havendo reciprocidade. Ela já viu as minhas fotos, eu já vi as fotos dessa pessoa e estamos nos comunicando. Porém, estou com certo medo. Estou gostando demais de uma pessoa que eu mal conheço. Estou com medo de encher demais a bola e, por consequência, ela perdeu o interesse em mim, porque criaram uma expectativa imensa, se motivar profundamente para, no final da história, a pessoa ficar falando que não teve química, é o fim da picada. E ela diz o seguinte: sinceramente, não quero viver isso novamente. É como ir do céu ao inferno. E isso faz muito mal para o coração e para a autoestima. É aquela história de ficar trocando MSN, se aprofundar demais, abrir demais a sua vida para uma pessoa que você não conhece. Sim, mas aí convém a gente fazer algumas reflexões. Primeiro, será que foi a pessoa que criou a expectativa em você, ou você que criou a expectativa sobre a pessoa e sobre a relação, né? Quer dizer, às vezes o outro lado não está nem aí, está brincando, às levando. vezes eu acabo criando, né, condições para que o outro também me iluda. Isso não quer dizer que o outro esteja te iludindo, né? Eu estou apenas dizendo que são possibilidades, né? Segundo, essa questão de química, isso pode ocorrer com você também. Sim. De repente ele pode também estar com uma série de expectativas e diante, né, da realidade, do movimento, né, como se diz, do cheiro, da voz, da proximidade física e etc., né, você pode perceber que as coisas não estão fluindo tão bem como você gostaria, ou não estão fluindo bem como o cenário virtual, né, embora estejam de cada um de um lado pessoas reais, né, existe aí uma interface, existe aí algo, um intermediário. O que é esse intermediário? O computador. E o computador não tem voz, não tem cheiro, né? As reações são controladas. A imaginação, né? é que faz a coisa. A imaginação, ela dá o colorido a esse intermediário, né? E quando você está diante da pessoa efetivamente, esse colorido ou ele ocorre efetivamente ou não ocorre. Ou perde o encanto. Ou perde o encanto. Então, o que acontece? E tudo isso vai depender das suas expectativas também, né? Até que ponto eu estou depositando uma carga excessiva sobre os ombros de uma pessoa que eu mal conheço, né? Quer dizer, até que ponto eu estou canalizando todas as minhas energias nesse caminho
né, que não tem garantias, que nunca terá garantias, né, mas até que ponto eu também deposito a minha vida e todas as expectativas da minha felicidade numa relação amorosa também. Quer dizer, a relação amorosa, ela vem para contribuir para uma vida que já é dinâmica, que já tem outras possibilidades, né, que já tem também um projeto profissional, que já tem um projeto individual, que já tem relações saudáveis estabelecidas com amigos, ou, na verdade, a minha vida ainda padece de dificuldades, de fragilidades nesses campos, e a minha aposta está toda concentrada numa relação amorosa. São perguntas que ficam no ar. São perguntas que ficam no ar, né? Então, acho que essas reflexões são necessárias para qualquer relação, não só para esta que ela está estabelecendo, mas para qualquer relação. Ok. Tem outra pergunta. Olá, sou homem solteiro, tenho 27 anos. Tive uma relação bem rápida, mas com muita paixão. Durou cerca de 3 meses, eu e ela nos dávamos muito bem, tínhamos muito amor um pelo outro, então fui pego de surpresa quando ela disse que iria embora e não daria mais para nós ficarmos juntos. E ela se despediu chorando, demonstrando que tinha alguma coisa entre nós e disse que iria nos separar. Enfim, ela foi embora, me deixando com uma dor insuportável de saudade, uma dor horrível em meu peito. A vida perdeu o sentido para mim e agora sofro uma angústia terrível. Ela já foi embora há quase um mês e essa dor não passa. Gostaria de saber se existe um tratamento psicológico para amenizar essa dor que não me deixa fazer nada e pensar em outra coisa. Obrigado. Bem, qual é o nome dele? Não falou o nome, né? As dificuldades que a gente tem, né, em fazer um luto de uma relação que em algum momento, né, fracassou, né, chegou um momento que houve uma ruptura, essas dificuldades são do tamanho da nossa aposta, né, e do tamanho das dificuldades que ocorreram durante o próprio relacionamento, dificuldades que desaguaram, obviamente, nessa ruptura, né? Porque ninguém rompe porque está tudo indo bem, rompe porque alguma coisa não está funcionando bem. Se há um diálogo nesse relacionamento, e os dois estarão diante de um cenário de diálogo, onde poderão ser discutidas, serão negociadas essas dificuldades. Certo. Se os dois estão mergulhados, né, só no encantamento e não cogitam ou não exercitam o diálogo em torno das fragilidades, ou não abrem espaço, né, para essa possibilidade, obviamente, alguma das partes vai sentir que a relação está sofrendo uma corrosão, e se ela não tem espaço para fazer esse diálogo, para estabelecer esse diálogo, se ela não se permite, né? Muitas vezes a pessoa que não se permite a essa possibilidade pelo histórico que ela viveu e assim por diante, ou ela não se permite, ou o outro não a permite, quer dizer, acabou. Evidentemente que aí surgem todos os efeitos colaterais de uma relação que não teve essa condição, né, de negociação, até mesmo para você separar, quando a relação é saudável, e que pode ocorrer, porque a gente não pode entender que a relação saudável, ela não sofre também dificuldades. A relação que tem diálogo, ela não sofre dificuldades. Justamente no diálogo pode-se encontrar caminhos que nos apontem para uma separação. Ok? Sim. E nessa separação, evidentemente, pode, inclusive, como eu já vi alguns casais, derivarem aí para uma amizade. Quer dizer, nem toda separação precisa desaguar num desespero, num sofrimento interminável, né? Quer dizer, pode-se resolver e se equacionar essa questão e chegar à conclusão de que, enquanto um casal, enquanto um relacionamento amoroso, a relação tornou-se inviável, mas não inviabilizou a simpatia, a admiração, né? O afeto amigável que um nutre pelo outro. Isso pode ocorrer. Agora, evidentemente que quando nós estamos diante de situações desse tipo, de rupturas, onde o diálogo não foi um componente a ser considerado, né? Obviamente que em alguns casos ocorrem depressões, ocorrem situações de tristeza e de travamento da vida cotidiana. Sim. Que sugerem apoio psicológico, sim, né?
até para que a pessoa consiga fazer o luto, né, dessa relação que se rompeu. Por exemplo, eu vi 2 casos muito dramáticos, né? Por exemplo, um casamento que terminou por celular. Poxa. Então, Como é que foi a isso? pessoa, o rapaz, ligou para a esposa e falou: olha, o nosso casamento terminou, você pode ficar com tudo, né? E eu fui. Eu vou procurar aqui os trâmites Sim. legais. Sim, Tinha filho aí? meu Tinha advogado, filho? não. Meu advogado. Menos mal, né? Menos mal. Sim, mas imagina o impacto É disso, mal, né? mas menos mal, porque se tem filho... Eu me lembro que a esposa fazia muitos planos, né? Para o casamento. O amor não era recíproco, né? Mas quando você olhava de fora, parecia que estava tudo muito bem, né? Porque existem casais Acontece muito, né? essa dificuldade de relação... Amorzinho, benzinho, minha querida e tal. Esse evitar, por exemplo, quando a gente evita discutir sobre o que nós gostamos, o que não gostamos, sobre as nossas opiniões, quando a gente não compartilha integralmente, às vezes a gente até lança a mão daquela cultura popular, né? Mas eu estou evitando contrariar o outro, estou evitando, sabe? Aí você começa a um ciclo de evitações que faz com que você entre, o risco, né? Você entra no risco de transformar a sua relação numa ficção, numa novela onde todo dia tem final feliz. E a gente sabe que a vida não é assim. Quem dera. Quem dera, né? Mas a vida não é assim. Professor, segura um pouquinho o raciocínio, tem mais uma pergunta aqui, que nós vamos ter só mais um bloco, vamos fechar, né, Tiagão? Vamos para o intervalo, eu volto com o professor, educador e psicólogo, acho que esse assunto acho que vai para a semana que vem também. Tem algumas perguntas aqui. Vamos para o intervalo, a gente volta em instantes com o nosso programa Tarde é Nossa. Até já. Sucesso na Educadora. A tarde é nossa. Roberto Nogueira. Relacionamento não é fácil, professor. É complicado. Professor, você quer concluir? Tem mais uma pergunta aqui. Não. E dentro desse assunto que você está falando, sobre separação ótimo, aí. ótimo, Está dizendo o seguinte: me separei, tem 1 ano e meio. Sim. E desde que me separei, não encontrei uma pessoa que possa gostar realmente. Namorei uns 7 meses e nada. Não consegui sentir nada pela pessoa. E como se não bastasse, a minha ex fica me ligando todo dia, mesmo ela estando com outro. Fica mexendo na ferida. Diz que um dia vamos nos entender, que a gente vai sair. O fato é que fui casado durante 5 anos, tive um filho com essa pessoa, que eu não quero citar o nome, ela ainda mexe comigo. Eu gosto dela, não sei o que fazer. Ela é mais nova, 14 anos do que eu. Tenho 35, ela tem 21. Até que não é tanta diferença, né? 35, 21. E ele diz o seguinte: tenho pouquíssimos amigos, o fato é que tenho muita dificuldade de conhecer pessoas. Minha autoestima está muito baixa, sinto que elas não me olham com aquele olhar 43, você entende? Não sou bonito, mas também acho que não sou feio para não conseguir arrumar alguém que me interessa. Me associei a um site de relacionamentos, né, o tradicional MSN, para ver se consigo conhecer pessoas interessantes, mas até agora ninguém se mostrou interessado. Só vem pessoas que não me identificam, tanto socialmente como economicamente. A pergunta: como faço para me relacionar melhor com as mulheres? E queria uma dica de como esquecer essa pessoa com quem fui casado. E terceiro, como faço para despertar interesse nas mulheres por qual fico interessado? Está muito difícil. Olha, o dia que eu tiver essa resposta, eu vou te contar. Eu vou dar milionário. O que acontece é o seguinte... Hoje é 16, a pergunta é de hoje, aqui, 16. Olha, ninguém tem essa resposta, né? Porque é uma fórmula mágica. Olha só, né? Mas as pessoas realmente assim, a gente busca, né? A gente busca essas respostas, a gente passa a vida inteira atrás de respostas, nós queremos respostas, né? Mas eu acho que se a gente começa a partir para uma outra abordagem, nós vamos ser um pouco mais realistas, nós substituirmos a nossa busca desesperada por respostas, por reflexão. Nós vamos encontrar alguns caminhos, algumas possibilidades, algumas alternativas que vão nos permitir uma escolha, né? E automaticamente com a reflexão nós vamos também exercitar um aspecto muito importante, que é nos responsabilizar por nossas escolhas, né? Quer dizer, não é alguém que vai falar com você como é que você conquista uma mulher,
não é alguém que vai dizer para você onde é que está o ninho, né? Onde você vai encontrar o amor que você sempre sonhou. Não é assim, né? Na realidade, é preciso fazer algumas reflexões. Primeiro, decidir sobre algumas questões ligadas a esse vínculo, a esse amor Mal resolvido. Né? Mas isso aí não mexe com a cabeça. Separou. A mulher está com outro, e a mulher começa a ligar para o cara, isso não mexe. Pois é, mas mas aí nós não vamos transferir a responsabilidade para ela. Sim. Como é que ele se pra permite ele. a isso? Exatamente, né? como é que ele dá essa abertura? Ele está dando essa abertura. Ela está ligando para ele porque ele recebe os telefonemas, é porque ele conversa com ela. Se ele dá um gelo e parar, isso aí não pode criar uma expectativa maior nela que está ligando todo dia? Bem, ele pode responder por ele. Por ela não, né? Não, a gente não pode responder pelo outro. Por ela, pode responder por nós, né? Eu posso responder pela minha atitude. A minha atitude dá uma curiosidade, de separação, né? Expectativa aí. Pois é. Mas será que dá uma curiosidade ou dá um envaidecimento? Quer dizer, tem alguém me procurando? Também, né? Não o cara já está perguntando como é que ele faz para arrumar. A estima, a questão da estima, quer dizer, será que eu acredito que eu sou capaz de encontrar outra pessoa? Essa questão da estima é muito importante. Sim, né? com certeza. Quer dizer, eu preciso. Quer dizer, o que me levou a promover essa separação? Né? Uma série de fatores, né? Exatamente. Tem que ser estudado. Exatamente. Então, se eu tomei essa decisão, se nós chegamos à conclusão que não seria mais adequado permanecer nessa relação, evidentemente que eu preciso sustentar essa questão. Está resolvida. Se não está resolvida, né? Quer dizer, então vamos sentar para resolvê-la. Agora, quando nós já partimos para uma questão onde a outra pessoa já está comprometida com o outro, e eu permaneço nesse certo triângulo, entre aspas, aí, né? Que é muito perigoso. Né? Exatamente. Então, eu estou envolvido aí, ou me envolvendo, em outros fatores de alto risco. Não é verdade? E quando eu recebo essas ligações, de alguma forma, se ela liga novamente, até que ponto eu estou alimentando esse ligar novamente? Porque uma coisa é você ligar, eventualmente ligar uma vez, né? E a partir dessa ligação, eu lhe assegurar que realmente acabou. Não é verdade? Então ela pode até tentar uma vez, mas não tentará duas. Porque eu fui convincente o suficiente de que, pelo menos de minha parte, nada resolverá. E como a relação é feita de dois, quando um não quer... Dois não brigam, né? Sem problema. Isso aí. Dois não brigam e dois também não se relacionam de forma alguma. E não tem como, né? Não é? Porque o desejo precisa ser de ambos. O desejo precisa ser de ambos. Então, mesmo que ele seja de intensidade diferente, o desejo precisa estar presente. E ele sempre vai estar presente em intensidades diferentes, que são pessoas diferentes, mas ele tem que estar presente nos dois. Deixa eu provocar, pode, professor? Pode, aprender claro. com o professor. Deixa eu provocar. Vamos inverter a situação. Ele escreveu, fazendo a pergunta de que ele recebe ligações da ex-mulher que já está com outro. Sim. Se fosse o contrário, ela escrevendo essa carta, dizendo, olha, eu não consigo esquecer o meu ex, mesmo tanto com o outro. Para mim, o problema continuaria o mesmo. Seria mesmo. Eu só estou perguntando. A proporção. Só mudou o gênero. Aí nós entramos na mesma questão do gênero. Era só inverter, né? Teria um triângulo do mesmo jeito. Exatamente. Então, e a proporção as disso aí pessoas pode não ser iriam séria, sofrer menos porque você não sofre menos porque você é homem ou é mulher. Mas aí Por entraria gênero traição, em si. não? Não entraria traição? Sofrimento- Não entraria traição porque tem uma terceira pessoa envolvida que não está sabendo da trama, por exemplo, dela. Mas aqui não existe? Se ela manda. Traição? Nesse caso aí, ele está certo. ligando. Aliás, Se ela nós está ligando. se né? nós- Exatamente. Ela Se que nós tá ligando. formos discutir essa questão, né? Eu queria só provocar. Só. Sim, mas essa traição, né? Essa traição já é embora não seja uma traição consumada no sentido de, pelo menos ele não relatou, né? De terem, encontrarem, né? E vivenciarem algo pessoalmente, mas ela é uma traição da sua própria postura, né? Quer dizer, qual é o sentido de eu me separar de alguém e buscar outro alguém se eu gosto daquele alguém anterior? Não faz sentido, realmente. né? Então essa maturidade, aí a gente vem desdobrando uma série de aspectos, né? O nível de maturidade para se relacionar também implica no nível de maturidade para se separar, né? Porque as separações que não são
preenchidas com diálogo e com maturidade, elas podem nos dar muita dor de cabeça, né? Então, na realidade, e aí quando ele fala, por exemplo, mas eu me cadastrei num site de relacionamento, né? Não arrumei nada. Não arrumei nada, estou em busca. Quer dizer, até essa busca precisa ser refletida, né? Essa busca é uma busca consciente ou uma busca desesperada? É uma busca por uma substituta ou é uma busca por uma relação nova? Uma novidade. Tem uma diferença, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas se lançam, como elas não querem viver o luto e a dor do relacionamento, que são naturais, são absolutamente naturais, e é o vivenciar da dor, seja com ajuda psicológica ou não, né? Cada um vai encontrar aí o seu caminho, né? Mas vivenciar a dor e o luto da relação rompida, né? É saudável para que você esteja pronto ou pronta para uma nova relação. Sim. Né? Porque se eu parto para um novo projeto com problemas atrelados ao projeto anterior, né, que não funcionou, quer dizer, se eu parto com todas as minhas dificuldades, né, carregando todas as minhas dúvidas, as minhas inquietudes, né, o meu sofrimento, deixando, né, uma série de feridas abertas, para quem curar? Para o outro? Para o pobre coitado ou para a pobre coitada que está chegando? Não dá, não é? Então eu preciso primeiro resolver essa questão comigo. Eu preciso oferecer à outra pessoa e a mim mesmo uma nova possibilidade de uma relação saudável. Até mesmo porque vai ficar fazendo comparações, né? Quando você busca uma substituta, você começa a fazer uns comparativos ali. Sim, e o substituta entra num lugar muito ingrato, né? Para esse rapaz especificamente, ele busca um tratamento ou ele tem que esperar um pouco a amadurecer a ideia? Quando você busca um tratamento, um apoio psicológico, quando o seu sofrimento é insuportável, esse é o critério. Como você disse na outra pergunta. Exato. Né? Então, se o sofrimento ele não estiver conseguindo refletir sobre ele, dar conta de fechar essa cicatriz sozinho, e se isso está comprometendo o dia a dia dele, né, obviamente o apoio psicológico será muito bem-vindo, né, vai ajudá-lo a se reconstituir enquanto sujeito, enquanto pessoa, né, a reconhecer suas possibilidades, as suas fragilidades, para que numa próxima relação ele possa estabelecer uma relação mais saudável. Tem ouvinte querendo falar? Não é? Pode ser, professor? Nós temos 3 minutinhos ali ainda. Vamos fechar aqui, pode? Vamos lá então. Só não pode ser uma consulta muito longa, né, professor? Alô, boa tarde. Consulta, né? Alô? Boa tarde. Quem está falando? Lourdes. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem. Você fala de qual bairro, querida? Eu falo aqui do Alphaville. Alphaville. Alguma pergunta para fazer, professor Hudson? Olha, eu tenho 32 anos de casada. Maravilha. E minha família está assim, esquisita. Eu tipo assim, filho gay, capitão, sabe? É uma confusão. Eu não estou sabendo lidar com essas coisas. Qual seria a pergunta, Lourdes? Você está querendo uma dica do professor, né? Sobre essa situação. Uma dica. Nós vamos fazer o seguinte, Lourdes. Eu só tenho 1 minuto ali, professor. Infelizmente não vai dar o tempo. A sua pergunta, Lourdes, está ficando com o professor. Prometo para você que na quarta-feira esse tema também a gente vai tentar abordar, apesar que a gente está no outro tema aqui, mas o professor vai dar um toque para você, tá bom? E meu casamento também está frio. Você tem 32 anos de casamento? 32. Professor, pouco tempo, né? Eu só vou ter 1 minuto ali, mas vai ficar para quarta-feira e a gente vai tentar entrar, né, nessa discussão aí, no caso dessa pessoa do bairro Alphaville. Sim. Os motivos que levam ao esfriamento das relações são inúmeros, né? Então, em 1 minuto seria impossível enumerar até os principais. Então vamos fazer o seguinte, mas, de qualquer forma, ficar com gostinho para quarta-feira a gente estar discutindo na esse assunto. quarta-feira nós temos aí, além disso aí, temos a alienação parental, que a gente não entrou nela ainda, não aprofundamos, mas de qualquer forma, os motivos que levam ao esfriamento não é nem a questão só de ter 32 anos de casamento, ou só ter 20, ou só ter 10, quer dizer, esse esfriamento pode ocorrer
a qualquer momento na relação, e os motivos são múltiplos, né? E aí, na semana que vem, nós vamos ter a oportunidade de discutir com mais tranquilidade que motivos são esses e que possibilidades de reflexão podem nos levar a outras alternativas, né, para que essas relações ou possam ser reaquecidas, né? Ou se isso caminha para demonstrar que a relação já contribuiu, né, com tudo que tinha que contribuir, já chegou ao máximo que poderia oferecer, né? Okay. Porque às vezes isso acontece. A quarta-feira, então, ela fez outra pergunta, eu não entendi bem, mas nós vamos estar passando aqui a gravação. Tudo bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Tarde é Nossa. As perguntas que estão aqui, tem uma pergunta aqui também, ó. Cria um MSN há um mês, mas você não vai responder agora não. Vai ficar a pergunta aqui. Cria um MSN há um mês, ou quase isso. Sim. Sempre tem internet no meio, né? Sim. Ou sim. E Internet, até igual eu falei, é um componente novo, né, que surgiu. Cria um MSN há um mês ou quase isso, e até agora há pouco, mais de 200 pessoas visitaram o meu perfil. Destas, recebi mais ou menos 30 mensagens e respondi a todas, sendo que conheci apenas uma pessoa que já queria sexo no primeiro encontro e que foi prontamente recusado. Não estou me baseando apenas nesta pessoa que conheci, mas tive outras passagens pela internet agora com a criação do MSN, e cheguei à conclusão que os homens não querem nada com a realidade, querem apenas sexo. Ou eu estou errada, professor? Essa é a pergunta. Quarta-feira, não vamos falar Quarta-feira a disso. gente vai conversar. A pergunta foi muito interessante. Obrigado a todos, né, que estão participando e estão perguntando, que o objetivo é esse mesmo, de transformar nosso diálogo, nossa fala, né, na possibilidade de dialogar, de discutir, de conversar com outras pessoas através dos seus depoimentos, das suas vivências e das suas possibilidades, né? Ok, obrigado, professor Udes. Obrigado, Tiagão. Bom descanso para você. Bom trabalho.